Fala vestibulando de volta aqui com você que vai fazer a prova do PAS 1. Estamos junto aqui numa sequência de revisão, uma questão por dia, aqui 30 dias com uma questão por dia, para que você então chegue na prova, né, com mais capacidade, com mais, né, tranquilidade, coragem, né, com mais garra. Eu estou aqui para ajudar vocês e aí trouxe mais uma questão, tá? Questão 35, já dá like no vídeo, compartilha nos seus grupos aí, o link da playlist está na descrição do vídeo. Então vamos lá. O item 35 ele fala bem assim, pessoal. No segundo parágrafo do texto, a forma verbal houvesse, então ele traz aqui pra gente, forma verbal houvesse, linha 14 e 17. Eu destaquei aqui para vocês, ó. O houvesse está bem aqui, tem um outro também bem aqui. Aí ele fala bem assim, inicia orações que expressam possibilidade remota. Então ele está falando do papel do houvesse, ele quer saber qual é o papel do houvesse aqui, ó. Ele quer saber qual que é o papel do houvesse aqui. Então é um item de gramática, tá? Eu vou dar um zoom aqui para você dar print aí, para você analisar a situação e aí você tenta responder, tá certo? Então ele quer o papel do houvesse nesses dois trechos, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Ele disse que esse houvesse, ele está exercendo um papel, né, de iniciar orações que expressam possibilidade remota. Pessoal, no primeiro momento, você pode olhar e falar, parece que sim, né? Houvesse, se houvesse isso e tal, tal, tal. Você poderia até pensar que ele traria essa questão de possibilidade remota. Mas o que nós temos aqui, pessoal? O houvesse, nesse caso aqui, de fato, ele até poderia, né? O houvesse em um outro contexto, ele até poderia. Mas nesse caso aqui, pessoal, a gente não tem essa situação. Nós temos duas situações aí para o houvesse aqui, né? Aplicado num texto. A gente tem uma situação para o houvesse indicar possibilidade, como o item falou, tá? Possibilidade, desejo. Então ele poderia, desejos ali, ele poderia ser colocado nesse sentido também, mas em um outro texto, em um outro contexto. A segunda possibilidade do houvesse, pessoal, que é o que vai ser aqui agora, é quando você tem o houvesse ali iniciando a oração, tá? Subordinada, condicional, tá? Então, o houvesse ele pode entrar aqui também, essa conjugação ela pode entrar aqui também, quando eu vou colocar aqui numa oração, introduzir uma oração subordinada condicional. Só que para isso eu preciso ter o verbo principal, tá? O verbo principal no futuro do pretérito, tá? No futuro do pretérito, beleza? Aí como é que é isso, professor? Tá aqui, ó. Os verbos estão aqui, ó. Eu morreria, tá? É o morreria e o seria, tá? O morreria e o seria, tá? No ria, né? Aquele iria, futuro do pretérito. Então, quando você tem o houvesse, né? Esse S, né? Esse S, nessa terminação, né? Nessa conjugação aqui, juntamente com o verbo principal no futuro do pretérito, você vai estar indicando, na verdade, você vai estar num outro contexto aqui de classificação, então, para aplicação nesse caso, tá? Então, aqui a gente já tem um outro contexto, tá? Ele vai estar, como já foi colocado ali, ó, oração subordinada condicional. Ele vai estar trazendo uma condição. E se houvesse essa justiça, vamos ler o trecho aqui. Houvesse essa justiça e nenhum só ser humano mais morreria de fome ou de tantas doenças que são curáveis para uns, mas não para outros. Houvesse essa justiça e a existência não seria para mais da metade da humanidade a condenação terrível que objetivamente tem sido. Então, esse houvesse é como se fosse assim, ó, se houvesse isso, aconteceria aquilo. Ou não estaria daquela maneira. Se houvesse, então veja que parece que a gente sente que tem um se aqui para trazer a condição. Então, condicional. Nesse contexto de possibilidade e desejo, a gente não tem, né? Não tem essa questão do se. E aqui o se ele está meio que implícito aqui, por isso é o caso 2, tá? É o caso 2. A banca, ela gosta no PAS 1 de perguntar qual que é o sentido daquele verbo, né? Qual que é a intencionalidade quando você aplica aquele tempo verbal, aquele tempo e modo verbal ali. Então, se vocês puxarem as questões das provas anteriores, vocês vão perceber isso. Vez ou outra eles trazem uma questão, ó, aquele verbo ali foi empregado por tal motivo. Aquele verbo está flexionado ali por conta de tal coisa. Então, a banca gosta de fazer essa brincadeira, tá? Então, é importante você fazer a leitura aí das provas anteriores, tentar resolver, tentar sempre justificar, né, para que você, então, chegue muito mais preparado, tá?
Esse item aqui já é um pouco mais complicadinho que os outros dois que eu fiz as outras duas questões que eu fiz desse texto do José Saramago. Veja que nós tivemos então várias questões aqui cobrando essa parte mais de análise de texto, mais da gramática, né? Então tivemos menos questões da obra em si, de entender a obra em si, né? De trechos ali da obra, de captar o que o José Saramago estava trazendo. Nós tivemos até mais de gramática aqui nessa prova, beleza? Mais uma questãozinha então para você, uma questão por dia. Amanhã nos vemos com mais uma questão, playlist aqui embaixo. Os cursos também estão aqui embaixo. Dê like, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.